as análises essenciais para trabalhar com dados de filogeografia. Essencial, por exemplo, ver haplótipo e tudo mais. Então, vamos lá. Análises essenciais para filogeografia. Descrição da sua diversidade genética. Então, você vai começar com essas análises descritivas. Diversidade haplotípica por população, diversidade nucleotídica por população e a diversidade geral, tanto nucleotídica quanto haplotípica. Segunda análise essencial, a AMOVA. A AMOVA você pode fazer com as suas populações geográficas, mas você também pode fazer uma AMOVA, ou seja, você vai verificar se há diferenças entre os grupos que você colocou ali para jogo. Então, sei lá, eu tenho uma população que ocorre no litoral e uma que ocorre no interior. Eu posso fazer uma análise da variância molecular para verificar se tem diferença genética entre as populações do interior e as populações do litoral. Por isso eu falei que vai depender um pouquinho da pergunta, mas seria mais ou menos isso. Você cria grupos e verifica se tem diferenciação genética ou não, de acordo com a sua hipótese de trabalho, tá? Então, você pode fazer isso pensando, por exemplo, em bioma, pensando em barreira biogeográfica, pensando nas próprias populações geográficas em si, mas você também pode fazer outra, explorar mais além. Você não precisa fazer só uma AMOVA, você pode pensar em vários cenários. Aí eu sugiro fazer uma com grupos genéticos. Ah, Nath, mas é filogeografia, a gente só estima grupos genéticos lá com os microsatélites ou com os SNPs. Não. Temos um programa que é o BAPS. Então, eu acho que o BAPS é um programa super legal para você estimar os grupos genéticos que você tem. E aí você pode fazer uma AMOVA para os grupos genéticos, porque às vezes a gente tem populações geográficas, mas muitas vezes elas não refletem as populações genéticas, não são um espelho uma da outra. E as populações genéticas podem nos dar insights bem legais. A próxima análise seria a do network. E a gente tem várias formas de fazer um network, não só no programa network, tem outras formas também, tá bom? Depois disso, essas são as análises assim mais descritivas e eu acho que são imprescindíveis de você ter dentro de um trabalho de filogeografia, tá? Outra coisa, você pode pegar esse grupo genético, eu quase não vejo o povo fazendo muito isso, pegar tanto os grupos genéticos estimados no BAPS, quanto os haplótipos que você verificou no seu network e colocar no mapinha, porque aí fica visual. Quando você coloca esses grupos genéticos no mapinha, nas populações, você bate o olho e pá, nossa, isso aqui foi o que eu encontrei, olha só, eu tenho populações que compartilham esse haplótipo. Essas populações aqui mais ao norte não compartilham, elas estão isoladas. Então a gente consegue ter muitos insights simplesmente olhando para o mapa físico, tá? Ok. Então, essas são as básicas, mas aí vem as próximas, tá? Que eu acho que é interessante conter num trabalho filogeográfico. A análise no BEAST. E por que o BEAST é legal de ser feito? Primeiro que a gente vai conseguir fazer uma árvore, e eu espero que vocês tenham informação para fazer uma árvore datada. Qual é a informação que você precisa para fazer uma árvore datada? Primeiro, registro fóssil pode ser utilizado para você colocar de informação nesse programa, então você já pode ir procurando aí artigo com registro fóssil, tá? Então, registro fóssil, filogenias que já são datadas, então você consegue fazer a calibração secundária, utilizar essa data lá na sua árvore do BEAST para você fazer isso, e taxa de mutação ou substituição nucleotídica para a região que você está estudando. Por exemplo, se você está estudando um DNA mitocondrial, veja na literatura se já tem uma taxa de mutação descrita para a sua espécie. Não tem. Então, tenta ver para um grupo próximo. Eu trabalhei com palmeiras também no mestrado e eu utilizei a taxa de mutação de cana, porque era uma monocotiledônia. Nossa, mas é muito diferente. Sim, por isso que nós trabalhamos com estimativas, não é mesmo? Então, essa é uma análise que eu acho bastante importante. Só uma coisa que eu me esqueci. Falando das análises básicas, o teste de Mantel é bem legal de ser feito, tá? Porque o teste de Mantel, ele vai fazer uma correlação com a diversidade genética, com a distância genética e a distância geográfica. Então, como a gente está trabalhando com filogeografia, ter um aspecto geográfico é algo bastante interessante. Então, o teste de Mantel, ele entraria nessa parte básica. Então, o BEAST seria essa próxima, né?
Então, eu acho que esses, assim, seriam, assim, os essenciais. Tipo assim, essencial é o que deu pra fazer, tá maravilhoso. Sendo que o bicho é muito foda, é muito bom de ser feito. Aí vem agora inventar moda, que é bem bom inventar moda. É bem bom inventar moda. Você vai conseguir tirar muitas coisas de lá. Inventando moda é você fazer uma análise no Lamarck. O Lamarck é um programa complexo? Sim, é um programa complexo, mas quando você aprende os macetes dele, vai suave. E ele é complexo porque ele demora demais para rodar, gente. Demora demais. Nossa senhora, como demora. Porque a gente vai tendo que acertar parâmetros, tá? Então, é bem legal que você utilize o Lamarck caso seja possível. Porque lá a gente tem parâmetros demográficos, ele te dá uma estatística que chama estatística G. E essa estatística mostra se você teve uma retração das suas populações no passado, ou uma expansão dessas populações no passado, ou um equilíbrio demográfico. Ele te mostra isso. Ele também te mostra o número de imigrantes que você tem nas suas populações. Então, eu acho uma análise bem legal, mas é igual eu falei, eu comecei com o básico, o intermediário, que eu acho que tem que ter no trabalho, e agora eu já estou refinando para uma análise mais assim, para ficar um trabalho bem redondinho. A outra análise que eu acho bem legal de ter é a Skyline Plot. A Skyline Plot, ela também vai te dar uma visão do que está acontecendo com a história demográfica das suas espécies, mas o mais legal dela é que ela, se você tiver tudo aquilo que eu disse para você de calibração de tempo, ela te dá a história da demografia das suas populações no tempo. Então, se diminuiu, se aumentou, sabe? Se está constante. Então, eu acho assim também uma análise bem bacana de fazer. A próxima, que essa eu sou apaixonada, gosto muito, porque eu gosto muito de pensar em cenários. É um programa que chama DYABC. Você pode construir cenários neste programa a partir daquilo que você encontrou. Por exemplo, nessas análises de demografia. Então, por exemplo, eu encontrei, faz de conta, estabilidade populacional pela Skyline Plot. Beleza. Este é um cenário. Testar este cenário. Eu encontrei na literatura que nessa área onde a minha espécie ocorre, teve retração diária. Então, eu também vou testar uma hipótese de retração diária. Mas o fulaninho trabalhou com uma espécie irmã e ele já verificou uma expansão para os grupos, sei lá, de anfíbio. Faz de conta que eu trabalho com anfíbio. Então, você vai pegar essas 3 hipóteses biogeográficas que você tem. Pode ser com base na literatura, como eu citei para você, o trabalho. Pode ser com base em outros estudos ou que você verificou no seu dado por outros testes. E aí você vai fazer, então, a análise nesse programa. E no final dessa análise ele vai falar, olha, há 90% de chance que o cenário A seja o mais adequado para explicar os seus dados. A única coisa que tem que tomar cuidado com essa análise é que ele vai contrastar hipóteses que você criou. Então, não significa que é a hipótese correta, não. É que dentre as hipóteses que você elencou, aquela foi a que melhor explicaria os seus dados. Então, eu acho muito legal se você conseguir colocar. Mas é igual eu falei, tô fazendo uma gradaçãozinha, tá? E aí, o high power, tipo assim, se der, que essa é mais complexa ainda, porque ela exige também marcadores que tenham um polimorfismo legal, demora pra gente estabilizar a corrida. É quando a gente faz uma análise no BIST que associa com a geografia. Então, você consegue ver no tempo e no espaço como que essas linhagens foram se dispersando no espaço. Aí a gente usa a coordenada geográfica delas, tá bom? Então, essa daí é linda, maravilhosa, mas infelizmente nem sempre a gente consegue fazer, um pouco por causa do marcador, às vezes não dá estabilidade nem nada, mas essa é uma que eu acho que a gente, se a pessoa conseguir fazer, mas seria assim, tipo, cara, se der, você faz ela. Se você fizer essas que eu disse, você está resguardado. Tem várias e várias outras, tá? Eu só falei aqui o que me foi perguntado, assim, tipo, se eu precisar fazer isso, sabe?